Oi, eu sou a Fernanda e vou falar sobre a posição original e o véu da ignorância. A posição original, ela é um artifício criado pelo John Rawls para que em um contrato social as pessoas possam decidir sobre os princípios de justiça que possam ser aplicados a uma determinada situação ou sociedade sem que possam ser utilizados como meios protetivos para que uns tenham mais privilégios que os outros. E é aí que entra o véu da ignorância, porque para que haja justiça nessas escolhas, é necessário que as pessoas elas desconheçam sua posição original. E essas escolhas possuem finalidade de eliminar ou reduzir diferenças políticas que não possam ser facilmente conciliáveis. E escolher que bens que o Rawls chamava de bens primários, decorrentes de conflitos de interesses sociais, econômicos e políticos. Ou seja, para que as escolhas dos membros da sociedade sejam mais eficazes possíveis para todo mundo, é necessário que eles desconheçam a sua situação em relação a todos os atributos e necessidades que eles possam ter. Não é permitido que tenham informações sobre sexo, nacionalidade, classe social, projeto de vida, religião, etc. Dessa forma, os princípios eles serão escolhidos de maneira a favorecer a todos indistintamente. Assim, as pessoas elas tendem a adotar um ponto de vista isento de qualquer informação que possa direcionar seus acordos. Voltando aos bens primários, a conceituação dos bens primários parte da ideia de que as partes contratantes não sabem o que é melhor para os indivíduos, e assim eles vão escolher aquilo que é bom para todo mundo, independentemente de qualquer característica das pessoas. Os bens primários, eles dizem respeito principalmente a princípios de justiça que interessam a todos. Bom, quem está falando é a Maria Eduarda e eu vou falar sobre o princípio da liberdade. Bom, primeiramente, os princípios da justiça, eles seriam os escolhidos na posição original, em que os indivíduos da sociedade estariam sob o mesmo véu da ignorância e, nesse caso, em uma circunstância equitativa, como já dito. O princípio da liberdade, ele é o primeiro dos princípios da justiça e ele possui prioridade sobre os demais. John Rawls ele afirma que a sociedade deve usufruir de liberdades básicas de forma equitativa a cada indivíduo, de modo que a liberdade das outras pessoas não sejam prejudicadas. Essas liberdades básicas são, na realidade, as liberdades de cidadania, em que engloba a liberdade política, em que todos os indivíduos possuem o direito de votar e de participar de cargos políticos, a liberdade de expressão e de reunião, a liberdade de consciência e de pensamento, em que cada indivíduo tem a possibilidade de fazer o que considere certo, desde que não cause mal a outros indivíduos, e também as liberdades da pessoa. Quando Rawls posiciona a prioridade desse princípio sobre os demais, ele está alegando que não se pode infringir essas liberdades básicas a fim de que se alcance vantagens tanto sociais quanto econômicas. Porém, nenhuma dessas liberdades básicas é plena, em que, por exemplo, qualquer uma dessas liberdades citadas pode ser sim limitada de modo que haja uma maior liberdade para todos. Bom dia, professor. Vou falar um pouquinho sobre a questão do princípio da oportunidade justa de John Rawls. Bom, o que fala esse princípio, né? Qual é o contexto, né? Ele foi criado, né, para justamente aliviar a questão da desigualdade de distribuição de riqueza e a distribuição a desigualdade de gênero ou de raça. Bom, o que fala esse princípio, né? De acordo com esse princípio, deve-se promover a igualdade de oportunidade e, assim, as desigualdades de distribuição de riqueza seriam aceitáveis apenas quando fossem resultado de uma igualdade de oportunidade. Ou seja, a desigualdade de distribuição de riqueza seriam aceitáveis apenas quando ambos participantes de uma disputa partiriam do mesmo ponto no requisito de igualdade de oportunidade, seja a igualdade de oportunidade de uma
educação de qualidade e a qualquer tipo de igualdade de oportunidade. Bom, e esse princípio não leva em questão a questão da diferença de gênero ou de raça, como já falei no começo. Seja uma mulher seja a disputa entre uma mulher e um homem, de acordo com esse princípio, eles partiriam do mesmo ponto. Eles não levam em questão que é uma mulher, porque uma mulher seria inferior a um homem. Ou a questão de uma pessoa ser negra seria inferior a uma pessoa branca. Bom, e também, né, esse princípio apela, né, o argumento, né, dele apela para a questão que o destino das pessoas deve depender das suas escolhas e não das circunstâncias que eles se encontram. É outro caso que também entra em questão, que eles não levam em questão, eles levam só a questão da ponto de partida ser de igualdade, de oportunidade, ser igual entre as pessoas serem igual. Bom, esse princípio, né, justifica-se, né, porque as pessoas não são moralmente responsáveis pelas circunstâncias do seu próprio nascimento, ou seja, eles não, como eu falei antes, eles não são responsáveis, como eu vou falar agora, na verdade, eles não são responsáveis, né, responsáveis por nascer numa situação onde ele nasceu. Bom, assim como uma forma, né, de amenizar esse problema social, precisamos, né, do princípio da oportunidade justa, que é esse princípio. E para se revogar, né, para ficar ok esse princípio, né, para esse princípio acontecer, na verdade, é necessário, né, por exemplo, né, que o Estado garanta a todos o acesso à educação, e pelo amor de Deus, que seja uma educação de qualidade. Oi, eu sou a Érica e vou falar um pouco sobre o princípio da diferença de Rawls. Isso é o que Rawls chama de princípio da diferença, segundo ele. Ele diz que os princípios da justiça, em particular o princípio de diferença, aplicam-se aos princípios e aos programas políticos públicos que regem as desigualdades econômicas e sociais. Ela serve para ajustar o sistema dos títulos no sentido jurídico e dos ganhos e para equilibrar as normas e preceitos familiares que esse sistema utiliza na vida cotidiana. O princípio de diferença vale, por exemplo, para a taxação de propriedade e de renda, para a política econômica e fiscal. Bom, o princípio da diferença, onde as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal maneira que ambas sejam, primeiramente, consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e segundo, vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos, ou seja, vantagens para todos, aberto a todos. Esse princípio se aplica à distribuição de renda e riqueza e ao escopo das organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e de responsabilidade. Quanto ao primeiro item, na distribuição de renda e riqueza, é preciso salientar que esta não precisa ser igual, mas deve ser vantajosa para todos. Quanto ao segundo item, que é o escopo das organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e de responsabilidade, basta dizer que, ao mesmo tempo que a distribuição de rendas deve se dar de tal modo que beneficie a todos, as posições de autoridade e responsabilidade devem também ser acessíveis a todos. Eu sou a Edilânia e vou apresentar o princípio de Maximin. Já sabemos sobre os princípios de justiça de Rawls e a experiência do véu da ignorância na posição original. Agora vamos saber por que Rawls acreditava que na posição original as partes, ou seja, as pessoas, escolheriam os princípios de justiça que ele indicou, ao invés de escolherem outros como o utilitarista, que geraria uma sociedade preocupada apenas com o bem-estar da maioria. Rawls afirma que na posição original as escolhas devem obedecer ao princípio Maximin. Segundo esse princípio de escolha, se não sabemos em quais circunstâncias vamos viver, se vamos ser pobres, se vamos ser ricos, é racional jogar pelo seguro, fazendo a escolha de princípios que consideramos a possibilidade do pior acontecer. Para compreender melhor esse princípio, vamos aí a um exemplo.
Imagine que você está sobre o véu da ignorância na posição original. Ok. Nesse momento, você tem que escolher entre três opções, três situações, em que na primeira você vai ter, na sociedade, a pobreza extrema e a riqueza extrema. Já na segunda opção, você vai ter a pobreza moderada, aliás, a pobreza acentuada e a riqueza acentuada. Já na terceira opção, na terceira possibilidade, você vai ter uma pobreza moderada e a riqueza moderada. Apesar de nas opções, na primeira e na segunda, podemos vir a ser ricos, é melhor escolher a terceira opção, segundo o princípio de Maximin, pois ele leva em consideração o melhor e pior que pode acontecer conosco. Então, o pior que nos poderia acontecer seria a pobreza moderada, pois ao menos teremos condições de viver, de nos alimentar, de nos vestir, e também poderemos ter a condição de multiplicar esses bens que teríamos, e assim podemos nos tornar ricos, que seria o desejo de qualquer outra pessoa. E assim é o princípio de Maximin.